Muito obrigado, pastor Miguel, pela recepção, pela oração. Eu cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria, é algo gratificante voltar aos Estados Unidos. Eu já morei aqui 7 anos e eu tive convicção de que Deus me queria no Brasil e para lá voltamos em 87. E estamos lá fazendo a obra do Senhor. Mas eu me tornei assim um brasileiro americanalhado, né? Eu gosto da cultura americana, eu gosto de muita coisa daqui. Não é perfeito, não existe país perfeito, não existe nação perfeita, mas tem muita coisa daqui que eu gosto. Principalmente o nível de corrupção é muito menor do que do México para baixo, né? O nível de corrupção é menor. Não estou dizendo que não tem, mas que é muito menor, né? E também os mecanismos para se combater a corrupção são mais eficientes também, né? Esperamos que essas coisas mudem no Brasil agora, principalmente com o novo governo que vai tomar posse depois de amanhã, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Eu venho preparando a igreja lá no Brasil, preparando não, mas eu venho falando com a nossa igreja no Brasil desde o início do ano sobre as eleições que aconteceram em outubro. E eu sempre disse o seguinte: a igreja não tem compromisso com a esquerda, porque a esquerda é corrupta. A igreja não tem compromisso com a direita, porque a direita também é corrupta. A igreja tem compromisso com a palavra de Deus. Aí está o compromisso da igreja. E não importa quem vai ganhar essa eleição, se vai ser o Jair Bolsonaro, se vai ser o Fernando Haddad, a nossa obrigação como cristãos é de orar pelas autoridades constituídas. Nós precisamos orar para dar certo. Então, depois que passa a eleição, o candidato foi escolhido, às vezes não é o meu candidato, não foi o seu candidato, mas a palavra de Deus nos comanda, nos ordena a orar pelas autoridades. E quando o apóstolo Paulo escreveu isso, Pedro também escreveu, era um momento difícil para a igreja. Não estava o Papai Noel no trono de Roma. Não era o Papai Noel, eram imperadores cruéis, eram autoridades terríveis e que perseguiram muito a igreja. E mesmo assim, a resposta da igreja foi uma resposta com amor, foi uma resposta com o Espírito de Cristo, de amar os inimigos e fazer bem aos que vos perseguem. Então, essa deve ser a nossa postura. E o que eu sempre disse para a igreja, qualquer que seja o governo eleito, nós temos que orar para dar certo. Porque quando dá certo, a nação toda ela é abençoada, a nação toda colhe frutos bons, e essa deve ser a nossa atitude. Meus irmãos, outra coisa, o nosso compromisso de orar pelo governo não é só até a eleição. Passou a eleição, temos que continuar orando, porque é uma constante e devemos apoiar com nossas orações. Mas hoje eu quero falar com vocês eu quero ler com vocês o Salmo 119, não o Salmo todo, né? Porque senão não vamos sair daqui hoje, né? Porque são 176 versículos. Mas eu convido os irmãos para lermos juntos, para a nossa reflexão hoje, o Salmo 119, dos versículos 17 ao 24. E diz assim: trata com bondade o teu servo, para que... eu já comecei a ler, mas talvez nem todos encontraram ainda. O livro de Salmo é fácil, né? Fácil de encontrar, porque a turma vai direto no Salmo 91. Mas agora aqui é o Salmo 119. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes, só um momentinho. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim,
Ainda assim, o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Meus irmãos, antes de continuar, eu também quero registrar aqui a minha imensa alegria de ter aqui o pastor Josué Borges conosco hoje no culto e a sua esposa Maria Inês. Eu os conheço desde 1900 e antigamente, eu nem sei desde quando, mas ele era um adolescente, eu era um jovem, né? Ainda continuo adolescente, né? Mas, e a Maria Inês, eu os conheço há muito tempo, o filho, é claro, eu fiquei conhecendo há pouco tempo, mas eles fazem parte da minha vida, né? E uma parte muito importante da minha vida. Eu conheço Josué desde os seus primeiros passos na vida cristã, e é uma alegria tê-los juntos aqui. Bem, a ênfase do Salmo 119, o mais longo de todos, é sobre o ministério da palavra de Deus na vida espiritual interior dos filhos de Deus. Este salmo descreve, né, como a palavra de Deus nos capacita a crescer em santidade e a lidar com as perseguições e expressões que sempre acompanham a nossa caminhada, a caminhada daqueles que são obedientes na fé. O salmo é um acróstico e traz 8 linhas em cada seção, sendo que as seções sucessivas seguem as letras do alfabeto hebraico. Cada uma das 8 linhas, de 1 a 8, começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Depois vem a Beit e depois vem Gimel. E assim sucessivamente. O autor desconhecido usa 8 palavras diferentes para se referir às Escrituras. Ele usa lei, ele usa testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízos, né, com o sentido de regra para a vida, a palavra de Deus e promessa. Tem um escritor norte-americano, Warren Wiersbe, ele diz no seu comentário bíblico que não se sabe com certeza quem escreveu o Salmo e nem temos como determinar com clareza quando ele foi escrito. Mas a nossa falta de conhecimento nesse sentido não precisa servir de empecilho. Alguns atribuem o Salmo a Moisés, o que é bastante improvável, né? Bastante improvável. Outros dizem que o autor foi um sacerdote ou levita que serviu no segundo templo, depois do cativeiro da Babilônia. Bom, qualquer que seja a identidade do salmista, esse é um exemplo a ser seguido. Ele é um exemplo a ser seguido, porque ele almejava a santidade, ele desejava intensamente compreender a palavra de Deus de maneira mais profunda. E com exceção de 14 versículos, suas palavras são dirigidas todas ao Senhor. Então é um salmo dirigido ao Senhor. Que bonito que é isso também. O tema principal do Salmo 119 é o uso prático da palavra de Deus na vida daquele que teme ao Senhor. Quando consideramos que o salmista provavelmente não possuía um Antigo Testamento completo, porque não tinha todos os profetas, né? Os livros históricos, a Torá principalmente, isso passa a ser não apenas extraordinário, mas também essencial, muito importante também. Quantos cristãos ignoram as Escrituras do Antigo Testamento ou simplesmente as leem de maneira superficial e descuidada. Porém, nós vemos aqui um homem que se alegrava nas Escrituras do Antigo Testamento. A única palavra de Deus que possuía e que eu considerava, essa palavra era o seu alimento, como está no versículo 103. Essa palavra era a sua maior riqueza. Você vai encontrar isso nos versículos 14, 72, 127, 162. Quando o salmista emprega o termo lei, né, a Torá, ou qualquer uma das suas outras palavras referidas aqui para escrituras, ele está se referindo a muito mais do que os 10 mandamentos e as ordenações, instruções cerimoniais que se cumpriam em Cristo. Ele tem em mente toda a revelação de Deus encontrada nas escrituras do Antigo Testamento. Antes de os livros do Novo Testamento serem escritos e distribuídos, no primeiro século,
As escrituras do Antigo Testamento era a única palavra que a igreja primitiva possuía. Ainda assim, com o Antigo Testamento e a ajuda do Espírito Santo, os primeiros cristãos puderam exercer um ministério dinâmico e levar os pecadores a Cristo. A meditação na palavra de Deus e a prática da oração são cruciais, indispensáveis para todas as áreas da nossa vida, para a vida física, para a vida emocional e para a vida espiritual. São como dois remos de um barco ou os trilhos de uma estrada de ferro. Uma vez alguém perguntou para um famoso teólogo, o que é mais importante na vida do cristão? A oração ou a palavra? E ele respondeu com uma outra pergunta, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a direita? E aquela pessoa entendeu que oração e palavra fazem parte do nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, há muito que nós podemos aprender com a palavra de Deus, como está no versículo 18, há muitas coisas maravilhosas na palavra de Deus. E o salmista sabia disso, tanto que ele ora, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A Bíblia não fará sentido se o Espírito Santo não estiver por trás. A Bíblia será um livro fechado, a Bíblia não rende, a Bíblia não nos dá nada. Se o Espírito Santo não atuar no momento da meditação, da reflexão, da leitura, da exposição da sua palavra, o Espírito Santo é quem traz isso da Bíblia para nós. Eu me lembro quando eu estive no seminário católico, eu passei 5 anos num convento, eu ia ser padre. E lá, eu me lembro, certa vez, os padres distribuíram o Novo Testamento para todos os alunos, e eu vivia com o Novo Testamento na mão. Eu vivia. Mas quando eu me converti, eu ouvi o Evangelho na Assembleia de Deus, eu fui para a igreja, eu me converti, eu fiquei maravilhado. A primeira coisa que me chocou foi quando eu entrei na igreja e estava escrito lá no púlpito atrás, Jesus vem breve. Eu falei, Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Eu fiquei assustado, mas eu nunca ouvi falar isso. Tantos anos, nunca tinha ouvido falar que Cristo vai voltar novamente. Outra coisa, eu li a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, numa Bíblia católica que eu tinha, e eu lia do capítulo 13 ao 17. O que eu via? Eu via Jesus. Jesus estava com os discípulos na última ceia, do capítulo 13 ao 17. Lá estavam Bartolomeu, lá estava Filipe, lá estava André, Pedro, João e vários outros, Judas Iscariotes. Mas a pessoa que sobressaltava do texto, a pessoa que brilhava, a pessoa que agarrou meu coração para nunca mais soltar, foi Jesus de Nazaré. É ele que se destacava no texto. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo leva o nosso coração, a nossa mente para a palavra, para que Cristo seja formado em nós, para que Cristo cresça em nós. O Espírito Santo faz o mesmo na igreja, no louvor, na pregação, para que Cristo tenha preeminência em tudo. O centro do culto é Jesus, o centro da pregação é Jesus, o centro do ministério é Jesus, o centro da família, do relacionamento é Cristo Jesus. Ele tem que ter a preeminência em tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Veja bem, há coisas maravilhosas para nós na palavra de Deus. São tão maravilhosas que quando as enxergamos, elas mudam as nossas vidas, nos impulsionam, nos levam à santidade, nos levam ao trabalho cristão. Por isso é importante ler e meditar na palavra de Deus. Um marido que não muda, a esposa teimosa, os filhos rebeldes, não vão mudar mesmo, a menos que a palavra de Deus encontre espaço e ela comece a operar na nossa vida. A preguiça de orar não vai sair, de louvar não vai sair, a preguiça de vir à igreja não sai, a menos que o Espírito Santo opere na nossa vida. Não adianta o apelo do pastor, não adianta conselho daqui e dali, é quando o Espírito de Deus toca na nossa vida, nós somos transformados. Glória a Deus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida com toda certeza. Outra coisa importante é que ninguém pode ver as coisas maravilhosas de Deus na Bíblia sem a ajuda sobrenatural de Deus. Por exemplo, tem autores, escritores famosos do Brasil, como Machado de Assis, José de Alencar, Raquel de Queiroz e muitos outros. Eu não preciso orar para ler Machado de Assis. Eu nunca
peguei o livro Dom Casmurro e orei. Senhor, agora que vou ler o Dom Casmurro de Machado de Assis, ilumina o meu entendimento, mostra para mim. Não precisa. Eu nunca orei para ler José de Alencar, nem essa de Queiroz, nenhum outro poeta. Eu nunca orei para ler as poesias de Olavo Bilac ou de Castro Alves. Mas quando me aproximo das Escrituras, eu preciso estar em sintonia com o autor. Eu não preciso, nem vou tentar entrar em contato com Machado de Assis, que já morreu há muito tempo, mas o autor da Bíblia está vivo, e ele está presente. E quando você abre o livro, ele está ali, pelo seu Espírito, para abrir o entendimento, para revelar suas maravilhas. Como isso é importante para as nossas vidas. Quando alguém lê a Bíblia, né, com a ação do Espírito Santo, é como a lua brilhando no rosto. Quando alguém lê a Bíblia sem a ação do Espírito Santo, é como a lua brilhando no rosto de um cego. Como é que um cego vai dizer, nossa, a lua está bonita, a lua está linda? Não tem como ele dizer isso. Mas quando o Espírito Santo, ele atua, nossos olhos são abertos. Uma outra coisa que aprendemos é que nós devemos orar e pedir a Deus pela iluminação sobrenatural de Deus ao lermos a Bíblia. Abra os meus olhos, os olhos do entendimento, os olhos do conhecimento, os olhos espirituais. Essa é a oração do salmista. Existem outras verdades aqui neste texto que são muito importantes para nós. Uma delas é que a palavra de Deus é crucial para uma vida de santidade, de poder, de amor para os propósitos de Deus. Você não vai parar de pecar enquanto você não abraçar a Bíblia. Como disse Moody, grande evangelista norte-americano em Chicago no século XIX, ou a Bíblia nos separa do pecado, ou o pecado vai nos separar da Bíblia. Quando um crente começa a pecar, algumas coisas começam a acontecer na vida dele, ou já vinham acontecendo. O abandono da oração, o abandono da leitura da Bíblia, o abandono de frequentar a casa do Senhor, não tem mais a alegria de estar junto, de louvar, o desânimo toma conta. Mas se nós entrarmos pela palavra de Deus, ela fará um efeito extraordinário na nossa vida. Precisamos de iluminação. Não de nova revelação, a revelação de Deus está completa, mas de iluminação para compreender aquilo que está revelado. Às vezes eu vejo cristãos, crentes, indo para aqui e para ali, procurando profecia. Lá tem uma profeta, uma profetisa, ela vai profetizar. Lá tem um que revela a vida desse ou daquele. E eu ensino lá em São Paulo, que nenhum crente precisa sair por aí buscando aonde tem uma palavra de Deus para ele ouvir. Porque Deus conhece o seu endereço, Deus sabe onde você está. E se Deus tiver uma palavra para te falar, Ele vai saber onde te encontrar. Pode ficar tranquilo. Você não vai ficar sem o recado do Senhor com toda certeza. A palavra de Deus é crucial. Olha para a nossa santificação. Olha o que diz o versículo 11 do Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todo pecado é contra Deus. Quando você dá uma patada em alguém, você está pecando contra Deus. Quando você diz uma palavra ruim para alguém, é um pecado contra Deus. Foi assim que o filho pródigo voltou para casa, e assim ele se expressou diante do pai que o esperava. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ele sabia que o seu primeiro pecado tinha sido contra Deus, e depois contra o seu próprio pai. Então, veja o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 3. Na última ceia com os discípulos, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que ouviste. A palavra de Deus, ela limpa, ela vai tirando aquilo que é ruim do nosso interior, da nossa vida, dos nossos olhos, do nosso pensamento. A palavra de Deus tem um poder extraordinário de nos purificar, de nos santificar. Por isso que Jesus, em João capítulo 17, versículo 17, orando ao Pai, ele ora assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra. Nós não vamos crescer, você não vai crescer, você não vai viver uma vida vitoriosa, se você não meditar na palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus diante dos seus olhos, no seu coração, continuamente diante de você, e você crescerá na vida espiritual. Glória a Deus.
Outra coisa importante que nós não podemos enxergar, enxergar sem a ajuda de Deus. O ser humano, os homens e as mulheres, são seres caídos, com uma natureza pecaminosa. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 18 diz isso. Explica, obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus, ignorantes e com os corações endurecidos. Eu já vivi assim, já tive meu coração endurecido, eu já fui escarnecedor, zombador da palavra de Deus. Eu me lembro no meu tempo que eu não era convertido, eu gostava de contar piadas imorais, eu fazia piada da Bíblia, eu fazia piada de Deus, eu fazia piada de Jesus, eu fui um blasfemo. Mas quando Deus, na sua misericórdia, revelou a sua graça, tudo se transformou. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem grandes transformações para você. Deus tem uma caminhada de vitória para a sua vida, uma caminhada de alegria no Espírito. Não estou aqui para prometer para você que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai conquistar tudo, e vai conquistar sua mansão, e que neste país você vai fazer... Não, não estou aqui para isso, e Deus pode te dar tudo isso, mas existe uma riqueza maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia. Como é que pode alguém que tem um pai rico, nós que somos co-herdeiros com Cristo, de toda a riqueza, a fortuna do universo, como é que nós vamos ficar atrás de merreca, me dá Senhor isso, me dá aquilo? Ele vai dar. É só você trabalhar, Deus vai abençoar o seu trabalho, vai abençoar o trabalho das suas mãos, e você vai comprar e vai chegar lá. Mas a maior riqueza é Jesus. Não tem nada melhor do que Cristo, glória a Deus. Muito importante termos isso em mente. Saulo de Tarso estava com os olhos fechados. E com a oração de Ananias, em Atos capítulo 9, versículos 17 e 18, escamas caíram como dos seus olhos. O fenômeno exterior revelou o fenômeno interior, tendo iluminado os olhos do coração, do entendimento. Aquilo como que as escamas caíram, como que os olhos espirituais do apóstolo Paulo se abriram a partir daquele momento. Glória a Deus. Irmãos, ver é tão importante. Ver é o princípio do conhecimento. E Jesus falou em João 8,56, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu meu dia e alegrou-se. Abraão viu. Os profetas viram Cristo. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 5, ele viu o Senhor. E assim por diante. Paulo, diante das autoridades, falava, dele os profetas falaram. Os profetas falaram de Cristo. Os profetas não falaram de Maomé, não falaram de Allan Kardec. Os profetas não falaram de Chico Xavier. Os profetas falaram de Cristo, porque Ele tem a preeminência em tudo. Aleluia. Só Ele pode salvar. Glória a Deus. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16, diz, nós mesmos vimos a sua glória no monte, como aquilo afetou a vida do apóstolo Pedro, que bênção. Enquanto que outros não viram, Jesus chegou bem perto, estava próximo demais, mas eles não conseguiram enxergar. Cristo esteve diante de Caifás, foi interrogado por ele. Cristo esteve diante de Pilatos, foi interrogado por eles. Cristo esteve diante de Herodes, e eles não perceberam que quem estava ali era o Filho de Deus e Deus o Filho, o Messias prometido de Israel, e eles perderam, e perderam muito feio. Talvez não exista situação mais triste na Bíblia do que a de Herodes. Quando ele foi levado, Jesus, durante o julgamento, de Pilatos para Herodes, a Bíblia diz que quando Herodes viu Jesus, ele se alegrou. E ele examinou Jesus de cima e embaixo. E ele começou a fazer perguntas para Jesus, esperando ver algum milagre de Jesus. E o que a Bíblia diz? E ele fez perguntas para Jesus, e muitas perguntas. Cristo não lhe deu a menor atenção. Cristo não falou com Herodes. Interessante. Jesus falou com Judas Iscariotes. Jesus falou com Pilatos. Jesus falou até com os demônios na Bíblia. Jesus falou com Satanás lá no deserto quando tentou. Mas com Herodes ele não quis conversa. Muito triste. Herodes não conseguiu saber, conhecer quem era Jesus. Devemos orar, meus irmãos, para que Deus nos ajude a ver. Se não vemos,
não seremos transformados. Oremos com alguns objetivos. Primeiro, para que Deus nos ensine a sua palavra. Olha o que diz os versículos, o Salmo 119, versículo 12. Ensina-me os teus estatutos. Observe a insistência do salmista. Ele ora isso várias vezes. No versículo 33, 66, 68, 135, ele repete a mesma oração. Me ensina os teus estatutos. Me ensina os teus estatutos. Você só poderá aprender as Escrituras se Deus for o professor. Oremos para que Deus nos conceda, para que Deus não esconda de nós a sua palavra. O Salmo 119, versículo 19 diz, não escondas de mim os teus mandamentos. Uma das formas de Deus demonstrar o seu descontentamento com alguém ou com o seu povo é retirando-lhes a palavra. E eu vejo isso, por exemplo, no versículo 43, o salmista ora, não retires da minha boca a palavra da verdade. Agora um texto muito triste na Bíblia, também é de 1 Samuel 3:1. Nos dias de Samuel não havia visão, a palavra de Deus era escassa, Deus não falava. E eu tenho aprendido ao longo dos anos que uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento para com o povo, uma comunidade, uma igreja, é retirando-lhes a palavra. Olhe para a igreja brasileira, que muitos de vocês a conhecem, sendo roubada da palavra de Deus. Uma pregação que só fala em dinheiro e prosperidade todo o tempo. Aonde está a cruz? Aonde está o sangue? Aonde está a vida eterna? Aonde está a glória de Cristo? Não temos. E a igreja só vive de campanhas de votos e propósitos, campanha de tanto de valor, campanha daqui, campanha dali, e ninguém cresce fazendo campanha, ninguém cresce fazendo voto nem propósito. Nós crescemos quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, cultivamos a vida espiritual. E as pessoas, os crentes viciados em campanhas, eles fazem campanhas não porque amam a Deus, mas porque amam a si mesmos. Eu vou fazer a campanha para ganhar o carro, eu vou fazer a campanha para ganhar a casa, eu vou fazer a campanha para ganhar um emprego, eu vou fazer a campanha para ganhar um namorado, para ganhar um casamento. Não é para a glória de Deus, é para eles se ajeitarem. E não com interesse de glorificar a Deus, o que torna isso muito triste. Então, a gente vê tudo isso acontecendo. Quanta pregação que nada tem a ver com a palavra de Deus. Nada tem a ver. E às vezes o antropocentrismo toma conta. Tudo é voltado para o ser humano. Uma forma de culto que mais parece animação de auditório. Vira para o teu irmão, vira para cá, vira para lá, agora fala isso, agora fala aquilo, o tempo todo. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas não podemos errar na dose. O culto não é feito na horizontal, o culto é feito na vertical. É para glorificar o Senhor, para contemplar a face do Senhor, para o deslumbramento, como disse o salmista, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é cheio de majestade. Deus está além da nossa compreensão e nós precisamos ir buscar tudo isso para as nossas vidas. E nos dias de Samuel foi difícil. Por que Deus não falava? Porque ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir. Que Deus nos ajude a nunca abandonarmos a sua palavra. Devemos orar para que Deus nos faça entender, compreender a sua palavra. Versículo 27. Faze-me entender os caminhos dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Como falar se não entende? É preciso buscar o entendimento para poder falar. E o salmista busca isto mesmo no versículo 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Muitos de vocês, Deus quer usar. Para muitos de vocês, Deus tem um chamado, eu diria para todos. E você precisa ir se preparando. Você não precisa esperar entrar numa escola teológica, num seminário, numa universidade. Prepare-se agora.
Prepare-se fazendo parte da escola bíblica dominical, dos grupos de koinonias, dos grupos de estudo bíblico. São coisas que você vai adquirindo na sua vida. É como um canteiro de verduras ou de flores. Você vai cultivando e Deus vai te usando aonde você está e vai multiplicando tudo isso na sua vida. É muito lindo isso, glória a Deus. Vemos isso, o salmista ele pede isso, né? Olha o que ele diz, por exemplo, no versículo 144. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. E no versículo 169 ele diz, chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Conforme a Bíblia. Se você olhar para os programas de TV no Brasil, eles estão cheios de coisas terríveis. Tem pessoas que são muito simpáticas, como a Ana Maria Braga. Eu acho ela uma mulher muito simpática. Mas quando ela vai falar de coisas espirituais, é um desastre. E a missionária, a Ana Maria Braga, é terrível. E ela vai falar de astrologia, e vai falar de zen budismo, e vai falar de meditação, e de yoga, e de tanta coisa, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz, né? Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Quem rege a nossa vida não é Rede Globo, quem rege a nossa vida não é isso. Quem rege a nossa vida é o Senhor, é a palavra de Deus, que Ele enviou, que Ele inspirou aos seus apóstolos e profetas pelo seu Espírito Santo. E ainda, para que Deus incline, oremos, para que Deus incline o nosso coração para a sua palavra. Irmão, não é fácil. Não é sempre que a gente tem ânimo para ler. Não é sempre que a gente tem ânimo para orar. Eu reconheço. Eu também passo por isso. Então a gente tem que orar. Eu estou orando para orar. Eu oro para orar. E eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a orar, Senhor. Me ajuda a buscar a tua face. Às vezes eu tenho que orar, Senhor, me ajuda a te amar. Eu estou achando que eu estou te amando muito pouco. Me ajuda a te amar mais. Porque eu não tenho para quem pedir, é só para Ele que eu posso pedir, não tem mais para quem pedir. Imagine quando está chegando o dia dos pais. E o garoto, o filho, entra lá na sala, o pai está lá sentado lendo o jornal, e ele chega meio sem jeito, pai, me dá um dinheirinho aí. Me dá um dinheirinho aí. Para que você quer dinheiro, meu filho? Não posso contar. E o pai querendo sair fora. Não, meu filho, mas para quê? Não, pai, eu não posso contar. E ele pega o dinheiro do pai. E sai. E vai e compra um presente para o pai. E no dia dos pais, chega lá com a maior cara de pau. Oi, pai, um presente para o senhor. O pai não disse para ele, meu filho, você não tem vergonha na cara? Você pegou o dinheiro para comprar esse presente aqui do meu bolso. Como é que você vem agora me dar um presente que você comprou com o meu dinheiro? O pai não fala isso. O pai fica feliz, o pai recebe, abraça, beija, porque o seu filho não tem outra fonte de renda. É só o pai, é só dali que pode sair. E você também, se quiser louvar, se quiser orar, se quiser amar, se quiser fazer a obra de Deus, é só o papai do céu que pode fazer isso por nós. Então peça. Não tenha vergonha de pedir, Senhor, me ensina a amar, me ajuda a orar, me ajuda a ler a tua palavra. Glória a Deus, que é muito importante. Continuando mais um pouquinho, né? Continuando mais um pouquinho. Para que Deus incline o nosso coração para a sua palavra. Olha o versículo 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Você sabia que a avareza ela compete com Deus na adoração? Você sabia que o dinheiro compete com Deus na adoração? Jesus mostrou isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Vocês não vão poder servir a Deus e ao dinheiro. E lá em Colossenses 3, Paulo diz que a avareza é a idolatria. Se nós vamos viver presos nisso, no dinheiro, nós não vamos conseguir adorar a Deus como Ele merece e como nós devemos adorá-lo. O grande problema conosco não é com a razão, mas com a vontade. Nós sabemos, mas não temos disposição para fazermos. Assim, oremos para mudar isso. Outra coisa, o texto fala também de ganância. E ele falou, não inclino meu coração para a ganância. Tem um pensamento de C.S. Lewis, onde ele diz assim, busque o céu
e você terá também a terra. Busque a terra, e você não terá nenhum dos dois, nem o céu nem a terra. E que os cristãos que mais fizeram pelo mundo foram os cristãos que mais pensaram sobre o céu. Quanto mais a mente está no céu, mais a gente faz pela terra, pelos irmãos e pelas necessidades, porque é muito importante termos isso em mente. Tá? Por isso que eu não gosto do evangelho social, que visa apenas a necessidade física. Ele fica falando no pobre o tempo todo, e o pobre. A gente não faz teologia a partir dos pobres, a gente não prega a partir dos pobres. A fonte da teologia não é o pobre, a fonte da teologia é a Bíblia Sagrada. A fonte da pregação é a Bíblia Sagrada. E os pobres vão sempre existir, Jesus que vão ter, e nós temos que cuidar deles também, com toda certeza. Se nós partirmos para o evangelho social, vamos perder o essencial, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, preguemos o evangelho pleno, genuíno, como está na Bíblia, e como o cristianismo, ao longo do tempo, foi apresentando de forma real e equilibrada. Busque. Oremos para que Deus nos dê vida, para guardarmos a sua palavra. Olha o que diz o versículo 88. Preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretaste. O salmista pede pelas suas necessidades básicas. Olha o versículo 154. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. Que bênção. Que bênção. Devemos orar para que Deus dirija os nossos passos segundo a sua palavra. Nossos pés são escorregadios e a estrada é perigosa. Quantas armadilhas, quantas coisas que o inimigo vai colocando no nosso caminho para nos tirar do caminho. E temos que ser vigilantes. Olha o que diz o versículo 133. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Não existe nada melhor do que ter uma alma livre para louvar. É muito ruim, deve ser terrível. Você vir à igreja e está com rancor, e está cheio de amargura, e está azedo, e está com raiva, e está emburrado. Como é que você vai louvar? A alma tem que estar livre. A alma tem que estar curada. E Jesus traz essa cura. Traz essa cura. Quando você está diante dele adorando, louvando, e você se entrega. Como é bom se entregar. Sabe por que nós levantamos as mãos na oração? Porque é um sinal de entrega. É um sinal de entrega. A Bíblia diz levantar em mãos santas. Não é isso? É assim que os assaltantes fazem, os ladrões fazem, quando vão assaltar alguém. Mãos ao alto. Para levar tudo. Pode levar o relógio, pode levar. Só não leva a minha vida. Leva o que quiser, leva o celular, leva o dinheiro, leva tudo. Só não leva a minha vida. Então a gente se entrega, não tem mais resistência. Coisa boa é ser assaltado por Jesus. Coisa boa é ser assaltado por Jesus. Amém, Jesus, estou aqui, estou entregue. Faz de mim o que o Senhor quiser, Jesus. Só que Jesus não é ladrão. E quando você se rende, você se entrega, em vez de ele tirar tudo de você, ele vai só colocando. Aqui eu vou colocar amor, aqui eu vou colocar paz, aqui eu vou colocar alegria, aqui eu vou colocar comunhão, aqui eu vou colocar fervor, aqui eu vou colocar poder do Espírito Santo, aqui mais graça, Jesus é assim. Coisa boa é ser assaltado por Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, para que Deus dirija os nossos passos segundo a sua palavra. Para que Deus nos busque, nos procure quando estivermos no caminho errado. Olha que oração linda do salmista no versículo 176. Andei vagando como ovelha perdida. Isso muito antes de Jesus contar a parábola da ovelha perdida. O salmista já teve essa ideia. Vem em busca do teu servo, pois me esqueci dos teus mandamentos. Até isso. Senhor, eu não estou bem. Eu não estou orando, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Senhor, eu não consigo nem ter alegria. Eu não consigo nem pensar no Senhor direito. Me ajuda, tem misericórdia. O salmista reconhece isso. Que bênção que Deus não despreza. Qualquer oração, qualquer ato, qualquer vestígio de arrependimento, o Senhor está presente. Assim, irmãos, é com muitos de nós hoje.
Por isso, Salmo 119, versículo 147 diz: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Isso é prioridade. Antes do amanhecer. É a primeira coisa que eu vou fazer. Antes que o dia venha raiar, eu quero colocar o Senhor, colocar a minha esperança no Senhor. E isso é prioridade, que a nossa vida seja dirigida dessa forma. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças por um momento, por gentileza. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio hoje à noite que ainda não é crente em Jesus, mas hoje à noite quer confiar em Cristo para a salvação, para ter perdão, para ter vida eterna, para ter a paz que este mundo não dá, para ter uma vida nova, ou uma nova vida em Cristo. Eu, há muitos anos, quando eu estava com 19 anos, eu vi também, estava numa reunião como essa, quando este apelo, quando este convite foi feito, e eu coloquei a minha fé em Cristo, e a minha vida foi transformada. Se você quiser, nós queremos orar por você. E para orar por você, preciso saber quem é você, que você faça uma coisa simples, porém de muita importância, que você dê um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer vir a Cristo hoje? Queremos orar por você, se tiver alguém. Dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Pode se manifestar. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se distanciou, e você quer retomar a caminhada, rededicar a sua vida ao Senhor? Tem alguém que quer orar por você? Se tiver alguém, pode levantar a sua mão aí onde você estiver. Bem, não vejo ninguém com a mão levantada, então, pastor Miguel, pode passar. Tá bom. Então vamos orar. Quem é que quer ter os olhos abertos para contemplar as maravilhas da palavra de Deus? Fique em pé, quero orar por você. Amém. Deus está presente, irmãos. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Dó maior, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, nós buscamos a tua face neste momento, mais uma vez, neste culto. Te agradecemos pela salvação tão grande, que o Senhor nos revelou em Cristo Jesus. Te agradecemos pela revelação da tua palavra, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado. Te agradecemos pelo Consolador que o Senhor enviou, para ficar conosco para sempre, o Espírito de verdade. Graças te damos por tudo, pela certeza da vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados. Graças te damos pela tua provisão, pelo sustento contínuo nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. E agora, meu Deus, coloco cada pessoa aqui esta noite na palma de tuas mãos. O Senhor conhece a situação de cada um, a circunstância de cada pessoa aqui esta noite. E o Senhor é poderoso para agir. Estende as tuas mãos neste momento para curar. Cura os enfermos, porque a tua palavra diz que tu és Jeová Rafá, tu és Deus que cura.
provê na vida do teu povo, abrindo portas, suprindo toda necessidade no meio do teu povo, porque tu és Jeová Jireh, Deus de provisão. Ajuda-nos, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos fome, dá-nos sede da Tua palavra, de buscar a Tua face e de viver uma vida espiritual abundante. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós o Teu poder. Senhor, dá-nos fervor espiritual. Senhor, dá-nos, Senhor, mais de Ti, dá-nos autoridade, dá-nos poder para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, para fazer a Tua obra, Senhor, na demonstração do Espírito, de Espírito e poder, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs aqui esta noite. Abençoa esta congregação, abençoa, meu Deus, cada vida, Senhor, e traz um avivamento. Traga um avivamento para esta igreja, traga um avivamento para este ministério, Senhor. Derrama do Teu Espírito, dá uma grande colheita de almas neste lugar. Meu Deus, para a glória do Teu nome. Aviva, Senhor, os nossos corações. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.